Boa noite a todos. Eu estou aqui em nome da Comissão de Gestão 2019-20, que é composta por mim, Silvana Pessoa, Lola Andrade, que é a coordenadora dessa atividade junto com a Tatiana Assad, colega aqui do fórum, o Leonardo Lopes, que é secretário, o Ivan Estevão, que é coordenador das formações clínicas, e o Rodrigo Pacheco, que é o coordenador de cartéis. Muitos de vocês circulam por aqui, os rostos são muito familiares, né? Sejam bem-vindos, aqueles que estão pela primeira vez ou vieram para ouvir a Catarina, com muita honra está conosco, né? O nosso boletim está ali na frente, vocês podem pegar para vocês e visitar a nossa programação. Catarina, não sei se você já pegou o seu, se já te deram, mas eu faço questão que você receba. E eu desejo a Paula Pires um ótimo debate, que foi convidada por essa atividade, e a Lola e a Tatiana um bom trabalho também. Obrigada, Silvana. Bom, eu também quero super agradecer a presença de vocês. Para a gente é bem legal esse evento e começar assim com esse povo dedicado, né, que sacrifica a sua noite de quarta-feira. Bom, as atividades da biblioteca é uma atividade que é aberta, então é um espaço que a gente tem para estar discutindo algumas questões que permeiam os nossos debates também, não só na escola, no fórum, mas também com a polis, não é? Este ano a gente escolheu como nosso tema, então, a psicanálise e a democracia. A gente vem de momentos bem importantes para a gente estar pensando nessas questões. Esses temas têm sido levantados também dentro das nossas atividades, né? Um dos temas que tem nos guiado bastante é a questão política, né? Do psicanalista na política e a política do psicanalista. Então, para mim, é muito gratificante a nossa escolha desse tema, porque a gente amplia, então, para também discutir com vocês um pouco mais numa atividade aberta. Eu vou ser breve, vou parar por aqui, porque quem vai tocar agora o nosso evento é a nossa querida amiga Tatiana Carvalho Assad. A Tatiana é psicanalista, membro do fórum, membro da escola. Ela é mestre em psicologia, doutora pela Unicamp, pós-doutorada pela USP. Tatiana, estou te passando a bola e vamos abrir os nossos eventos e vamos curtir bastante. Gente, a gente conta com a participação de vocês para que a gente possa realmente aproveitar a presença da Caterina. Boa noite a todos e a todas. Bom, então hoje nós vamos iniciar essas atividades da biblioteca, que serão 4 ao longo do ano. A cada 2 meses nos reencontraremos, né? E optamos por um tema mais geral e depois vamos estar tratando a cada encontro um tema mais específico. Então, o nosso tema, o geral, o grande, é democracia. Bom, acho que é absolutamente cabível nesse momento, né? E esse momento tão delicado, político, que a gente está vivendo, e a gente estava conversando ali nos bastidores, né, no nosso cafezinho, na nossa água, e dizendo justamente, né, o quanto essas cenas do cotidiano que estamos vivendo no mundo e no nosso país em específico têm tomado os cenários das nossas clínicas, das nossas vidas, ocupado muitas conversações, algumas paralisações de palavra, né? Na grande maioria, um silenciamento de palavra. Então, acho que esse é um momento bem especial, bem particular, para que a gente possa pôr a voz em curso, né? Fazer a palavra surgir, poder falar como a Lola trouxe, que o fórum, inclusive, está trabalhando, teve um debate na segunda, que é essa via de mão dupla, né? O psicanalista na política e a política do psicanalista. Como é que a gente vai tangenciando, fazendo uma congruência ou fazendo
uma incongruência, um disparate desses temas. Então, hoje nós temos o prazer de receber a Caterine Coltai e a Paula Pires. Eu vou fazer uma pequena apresentação, fazendo parte dessa construção formal, mas a ideia é que a gente possa fazer um bate-papo mesmo, né? E que elas falem, que vocês entrem nessa cena e possam produzir palavra, e a gente vai conversando. Bom, então a Caterine é socióloga, psicanalista, mestre em sociologia pela Sorbonne e doutora em psicologia pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. É professora de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências Sociais da PUC e autora do livro Psicanálise e Política, O Estrangeiro, pela editora Escuta, dentre tantos outros textos, mas esse em particular acho que foi visitado por muitos de nós, né? Então, agradeço imensamente a sua disponibilidade e disposição de estar aqui. E a Paula, Ana Paula Pires da Silva, que eu esqueço que é Ana Paula, porque é Paula, né? Então, a Paula Pires é membro aqui do nosso fórum, né? Membro do Campo Lacaniano de São Paulo, mestre em Psicologia Clínica pela USP, pelo Instituto de Psicologia, terapeuta de família sistêmica pelo Instituto de Terapia Familiar, há um tempão atrás, né, Paula? Olha só. É. E, bom, querida amiga, colega de trabalho. Bem, e aí, para então começar a nossa conversa, eu trouxe um poema, né? Justamente, quem me conhece já podia imaginar, né? Que, de algum jeito, as incursões poemáticas estão sempre presentes, eu gosto bastante, e acho também porque na palavra poema, em francês ainda mais poema, que homofonicamente o amor está presente, né? A gente consegue ouvir o amor e a alma, como Lacan dizia. Acho super importante, nesse momento, a gente recorrer ao amor. E de que amor que nós vamos falar, e de que forma que o amor pode ser falado, né? Então, nada mais cabível, pelo menos, da minha escuta, neste tempo. E eu trouxe um poema do Drummond, que é um poema antigo, mas absolutamente novo, chamado Nosso Tempo. É um pouco longo, acho que muitos de vocês conhecem, e é um pouco longo, e a letra está grande, que eu pedi para imprimirem, fizeram tão grande aqui que deram várias páginas. Bom, então vamos lá. Nosso Tempo, parte 1. Este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens, pé de carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Visito os fatos, não te encontro. Onde te ocultas, precária síntese, penhor de meu sono, luz dormindo acesa na varanda? Miúdas certezas de empréstimos, nenhum beijo. Sobe ao ombro para contar-me a cidade dos homens completos. Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem, são tão fortes as coisas. Mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando o canal. São roucas e duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo. Perderam o sentido, apenas querem explodir. Esse é o tempo de divisas, tempo de gente cortada, de mãos viajando sem braços obscenos, gestos avulsos. Mudou-se a rua da infância, e o vestido vermelho cobre a nudez do amor ao relento no vale. Símbolos obscuros se multiplicam. Guerra, verdade, flores. Dos laboratórios platônicos mobilizados, vem um sopro que cresta as faces e dissipa na praia as palavras. A escuridão estende-se, mas não elimina o sucedâneo das estrelas nas mãos.
Certas partes de nós como brilham. São unhas, anéis, pérolas, cigarros, lanternas. São partes mais íntimas e pulsação. O ofego e o ar da noite é o estritamente necessário para continuar. E continuamos. E continuamos. É tempo de muletas. Tempo de mortos faladores e velhas paralíticas, nostálgicas de bailado. Mas ainda é tempo de viver e contar. Certas histórias não se perderam. Conheço bem essa casa. Pela direita entra-se, pela esquerda sobe-se. A sala grande conduz a quartos terríveis, como o do enterro que não foi feito, do corpo esquecido na mesa. Conduz a copa de frutas ácidas ao claro jardim central, a água que goteja e segreda, o incesto, a bênção, a partida. Conduz as celas fechadas que contêm papéis, crimes, moedas. Ó conta, velha preta, ó jornalista, poeta, pequenos historiados urbano, ó surdo-mudo, depositário de meus desfalecimentos, abre-te e conta. Moça presa na memória, velho aleijado, baratas dos arquivos, portas rangentes, solidão e asco. Pessoas e coisas enigmáticas, contai. Capa de poeira dos pianos desmantelados, contai. Velhos selos do imperador, aparelhos de porcelana partidos, contai. Ossos na rua, fragmentos de jornal, colchetes no chão da costureira. Luto no braço, pombas, cães, errantes, animais caçados, contai. Tudo tão difícil depois que vos calastes, e muitos de vós nunca se abriram. É tempo de meio silêncio, de boca gelada e murmúrio. Palavra indireta, aviso na esquina. Tempo de 5 sentidos num só. O espião janta conosco. É tempo de cortinas pardas, de céu neutro, política na maçã, no santo, no gozo, amor e desamor, cólera. Cólera branda, gin com água tônica, olhos pintados, dentes de vidro, grotesca língua torcida. A isso chamamos balanço. No beco, apenas um muro. Sobre ele, a polícia. No céu da propaganda, aves anunciam a glória. No quarto, irrisão e 3 colarinhos sujos. Escuta a hora formidável do almoço na cidade. Os escritórios num passe esvaziam-se. As bocas sugam um rio de carne, legumes e tortas vitaminosas. Salta depressa do mar a bandeja de peixes argênteos. Os subterrâneos da fome choram caldo de sopa. Olhos líquidos de cão, através do vidro, devoram teu osso. Come, braço mecânico, alimenta-te. Mão de papel, é tempo de comida. Mais tarde será o de amor. Lentamente os escritórios se recuperam e os negócios, em forma indecisa, evoluem. O esplêndido negócio insinua-se no tráfego. Multidões que o cruzam não vêm, é sem cor e sem cheiro. Está dissimulado no bonde por trás da brisa do sul. Vem na areia, no telefone, na batalha de aviões. Toma conta de tua alma e dela extrai uma porcentagem. Escuta a hora espandongada da volta. Homem depois de homem, mulher, criança, homem, roupa, cigarro, chapéu, roupa, roupa, roupa. Homem, homem, mulher, roupa, homem. Imaginam esperar qualquer coisa e se quedam mudos. Escoam-se passo a passo, sentam-se. Últimos servos do negócio, imaginam voltar para casa, já à noite. Entre muros apagados, numa suposta cidade, imaginam. Escuta a pequena hora noturna de compensação, leituras, apelo ao cassino, passeio na praia. O corpo ao lado do corpo, afinal distendido, com as calças despido, o incômodo pensamento de escravo. Escuta o corpo ranger, enlaçar, refluir, errar em objetos remotos e sob eles soterrados sem dor. Confiar-se ao que bem me importa do sono. Escuta o horrível emprego do dia em todos os países de fala humana.
a falsificação das palavras pingando nos jornais, o mundo irreal dos cartórios onde a propriedade é um bolo com flores, os bancos triturando suavemente o pescoço do açúcar, a constelação das formigas e usurários à má poesia, o mau romance, os frágeis que se entregam à proteção do basilisco, o homem feio, de mortal feiura, passeando de bote num sinistro crepúsculo de sábado. E a última parte. Nos porões da família, orquídeas e opções de compra e desquite. A gravidez elétrica já não traz delíquios. Crianças alérgicas trocam-se, reformam-se. Há uma implacável guerra às baratas. Contam-se histórias por correspondência. A mesa reúne um copo, uma faca e a cama devora a tua solidão. Salva-se a honra e a herança do gado. Ou não se salva, e é o mesmo, há solução, há bálsamos. Para cada hora e dor, há fortes bálsamos, dores de classe, de sangrenta fúria e plácido rosto. E há mínimos bálsamos recalcadas dores ignóbeis, lesões que nenhum governo autoriza. Não obstante doem, melancolias insubornáveis, ira, reprovação, desgosto desse chapéu velho, da rua lodosa do Estado, ao pranto no teatro, no palco, no público, nas poltronas. Há, sobretudo, pranto no teatro, já tarde, já confuso. Ele embacia as luzes, se engolfa no linóleo, vai minar nos armazéns, nos becos coloniais, onde passeiam ratos noturnos. Vai molhar na roça madura o milho ondulante e secar ao sol, em poça amarga. E dentro do pranto, minha face trocista, meu olho que ri e despreza, minha repugnância total por vosso lirismo deteriorado, que poluiu a essência mesma dos diamantes. O poeta declina de toda responsabilidade na marcha do mundo capitalista e, com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo como uma pedreira, uma floresta, um verme. Bom, eu escolhi esse poema, embora longo, né, bem longo, mas acho que ele consegue decantar muito do que a gente põe em curso na palavra neste momento. Então, agradeço imensamente a Caterina e a Paula e vou passar a palavra para você. Obrigada. Você quer mesmo que eu fale depois de um poema desse? Você tem certeza? Sim, é preciso dar voz. Eu acho que depois do Drummond a gente fica quietinha. Em sinal de respeito, não fala mais nada. Mas, enfim, vai para casa. Até porque os artistas já diziam... Né? Não. Não. Então, Freud já dizia que os poetas dizem tudo antes da gente, né? Bom, isso posto, já que eu vim até aqui, vocês também vieram, né? Boa noite. E, antes de mais nada, obrigada pelo convite, que eu aceitei tão logo o Ivan pronunciou o significante democracia. Ainda que, naquele momento, eu não tivesse a menor ideia do que eu poderia vir a dizer. A verdade é que, nesses tempos sombrios, em que ela está sendo tão duramente atacada em várias partes do mundo, me debruçar sobre essa questão me convoca, principalmente no que diz respeito a conversar com outros, pois confesso que tenho 1 milhão de questões e 0 respostas. Isso posto, duvido que eu tenha algo a dizer que vocês já não estejam cansados de saber. Mas vamos lá fazer algumas pontuações que nos permitam debater e avançar juntos nessa premente questão de nossos dias, tentando decifrar o mundo atual, esse mundo no qual vivemos e cuja escrita vem se revelando cada dia mais cruel, nos deixando, acredito eu, cada vez mais perdidos e sem muitos recursos para pensar criativamente. Em todo caso, no que me diz respeito, é disso que se trata. Sempre tenho dificuldade com os títulos. E quando a Lola me mandou um WhatsApp perguntando pelo meu título,
A única ideia que me veio em mente foi psicanálise, democracia e política. Nada original, como vocês podem constatar, mas que foi o jeito que achei, naquele momento, de falar de política e psicanálise sob a ótica da democracia. Para tanto, vou partir de 2 pressupostos, eles também nada originais. A de que a psicanálise, tanto como teoria, quanto como prática, se inscreve na grande história. No sentido de que há uma história do laço social, no qual o surgimento do discurso analítico se insere, e que a prática analítica diz respeito à relação que o individual mantém com o coletivo, o que me permite não só supor, mas também constatar que um trabalho analítico pode vir a modificar nossa maneira de pensarmos o mundo, assim como a maneira como falamos e nos situamos nele. Razão pela qual penso que, ao cabo de uma análise, é possível construir um novo espaço para o viver juntos, a condição de sermos capazes, enquanto analisando-os, de desconstruir na transferência a escrita soberana do um, e tudo que ela carrega consigo, enquanto passividade, indiferença, cinismo, donde a importância de reintroduzirmos em nossas preocupações a arte, a utopia e o político. E a Tatiana começou com a arte. Então, pelo menos estamos na mesma ali. Vibe, como diz, né? Que passa, a meu ver, pela hospitalidade à palavra do outro. Hospitalidade não entendida como sinônimo de gentileza, até porque, em inúmeros casos, implica em dizer não a certos compromissos que eu chamaria de espúrios. Hospitalidade à palavra do outro é como entendo o convite que vocês me fizeram, razão pela qual só podia responder presente. O que quero dizer com isso? De uma maneira bastante confusa, de que não se trata de ser cidadão enquanto psicanalista, e sim de ser cidadão enquanto analisando, ou melhor, continuar sempre a análise de nossa prática de cidadãos. Mas vou voltar a tudo isso logo mais. Por ora, quero voltar um pouco a Freud, visto que a minha maior transferência continua sendo com ele, para pontuar alguns conceitos que me são úteis para pensar o viver junto. E é sempre a ele que eu recorro quando eu estou perdida no tempo e no espaço. Bom, fora isso, eu devo dizer que muito desse recurso a Freud vem do meu livrinho do Totem Tabu, que me ajudou bastante, porque eu tive uma semana para preparar isso e não cabia muita originalidade. Então, tem uma partezinha de copy-cole também. Começo, portanto, lembrando que, na obra freudiana, a dimensão política é inseparável de sua teoria da religião, uma vez que a questão do poder vem associada à interrogação das fontes da crença. Lembro, pela mesma ocasião, que a psicanálise freudiana desvela justamente a aptidão dos humanos para crer, sua credulidade, assim como sua necessidade de dependência e submissão, a autoridade, além da idealização de uma teoria que nos poupe o trabalho de pensar. O velhinho disse tudo isso antes do mundo dos fake news. Vocês veem que ele sabia das coisas, né? Outra coisa que convém lembrar aqui é o lugar do pai, tanto na gênese das formas de poder quanto das religiões, visto que Freud fez dele o pivô, tanto da construção do edifício social quanto do religioso, que, num primeiro momento, são inseparáveis um do outro. A antropologia política de Freud sendo, na verdade, uma teologia política. No que diz respeito ao poder, convém lembrar que a história que Freud nos conta, em seu mito, Totem Tabu, é a violência originária necessária
que fez do assassinato um acontecimento primordial e fundador, o que lhe permitiu articular a atemporalidade pulsional do inconsciente com a historização dos processos culturais, visto que foi em torno da imagem da soberania do pai da horda que seus filhos puderam construir um laço social e provar que a união dos irmãos poderia ser mais poderosa que a força bruta de um único indivíduo. Nessa ficção social, que é totem e tabu, o contrato social freudiano tem tons, como bem sabemos, profundamente hobbesianos. Não apenas porque fala da violência originária e do papel do crime cometido em comum na construção do vínculo social, mas também porque nos fala das leis da submissão e da origem da dominação que se exerce sobre os humanos com seu acordo e segundo as representações imaginárias do seu desejo. Razão pela qual faz da morte do pai originário o verdadeiro momento do contrato, né? Eu acho que essa questão da submissão, principalmente nos tempos de hoje, me parece muito importante de ser retomada, né? Nunca é demais lembrar que o que Freud nos mostra é que não existem irmãos sem que seja colocado primeiro a função paterna. E essa só sobrevém após a morte do chefe da horda. A renúncia à violência não passando de mera consequência desse ato. Só a partir desse momento se tornou possível falar em comunidade e cultura, visto que antes desse acontecimento existia apenas um coletivo que reagia, vivia e pensava como um só, e sobre o qual o pai da horda, amado e odiado ao mesmo tempo, exercia seu fascínio. Por meio desse acontecimento histórico e, de certa forma, traumático, o parricídio, Freud nos fala do poder que está centrado sobre 3 imperativos: a necessidade de um ato fundador, o crime, de uma lei, a sanção, e da renúncia ao despotismo da tirania, encarnada pela figura do pai da horda. Será que no mito é o pai da horda que volta? A união se suspende, a união que suspende o isolamento e cria outro tipo de laço social só pode advir como consequência do assassinato fundador. A união fazendo-se sob o duplo signo do amor unificador e da necessidade externa. A partir daí, podemos deduzir que a grande descoberta freudiana, no que diz respeito à política, é a função do mestre. Uma vez que o homem permanece, de certo modo, um animal da horda, que quando só é demasiado fraco e não sobrevive. E quando junto aos demais, só lhe resta recorrer ao bang-bang. Ou seja, Freud pôs a nu a mola inconsciente do laço social, o que é intolerável para os outros discursos. O desejo criminoso em relação ao pai, na medida que é um ato fundador, denuncia o relato filosófico e jurídico que celebra o contrato social e esquece sua origem. Ao nos darmos conta disso, não estamos longe do conceito de servidão voluntária, tal qual é elaborado por La Boétie em seu discurso sobre a servidão voluntária, no qual chama nossa atenção para o fato de que os humanos se tornam facilmente escravos por causa do fascínio que um exerce sobre eles. Esse autor, contemporâneo de Thomas More, Copérnico, Maquiavel e Lutero, ou seja, velho de alguns séculos, se perguntava por que homens livres aceitavam e se submetiam ao poder do um. Face à sua constatação, La Boétie nos convoca não a fazer uma revolução,
mas tampouco a nos resignar. Ele invocava o direito natural de nos opormos à lei do tirano, que perverte o Estado. Né? Ou seja, ele convocava uma desobediência civil, se a gente pode chamar isso assim. Né? Em outros termos, nos convocava a uma resistência passiva, a mesma que Hannah Arendt defendia face aos nazistas, ou seja, a de não participar de nenhuma instância do poder, que pode ser entendida como uma resistência civil através da recusa da obediência e do consentimento. Resistência através da recusa da opressão pela recusa de qualquer participação e colaboração. Resistência que permite o essencial, a mobilização do desejo, uma vez que a servidão pode ser entendida como sinônimo de não desejo. E com isso chego, talvez, à minha primeira questão que gostaria de tratar aqui. A da servidão voluntária, no sentido de me perguntar se o exercício democrático pode ser entendido como um exercício de resistência à servidão voluntária. Até porque entendo que ele não é independente de nossa construção significante do mundo, da nossa maneira de pensar o viver e morrer. Ela interroga para cada um de nós as condições do viver juntos, visto que a servidão é indissociável de nossa capacidade / incapacidade de vivermos com os nossos semelhantes. Tentando ser mais clara, penso que a questão colocada por Lavoisier, no que diz respeito à razão pela qual homens livres se tornam escravos, assim como a de por que a maioria se submete a uma minoria, o do porquê o poder do um é maior que o poder dos uns, é mais atual do que nunca. Já que hoje em dia o capitalismo transformou o mundo num vasto mercado, inaugurando uma nova servidão, de certo modo inédita, porque cada vez mais desejada. Mas como chegamos até aqui, vou tentar responder a isso logo mais, assim espero. Por ora, gostaria de lembrar o papel fundamental que Freud atribuiu nesse texto à substituição da força bruta individual pela comunidade de direito, factível apenas a partir do momento em que cada um dos membros do aglomerado inicial aceitou a renunciar a uma parte de satisfação pulsional em nome da coletividade. A aliança dos irmãos, não desses que estão querendo se impor a todo custo, né, nos ensina que a união pode ser mais forte do que a força bruta, a condição que se pague o preço necessário por essa passagem, pois sem pagar o preço, nenhuma comunidade é viável. E o máximo que teremos é um aglomerado informe de indivíduos reunidos em torno de um líder. Na horda primitiva, cada um de seus participantes se via sujeitado ao amado e odiado Urvater, que governava tiranicamente por meio do fascínio que exercia individualmente sobre cada membro da massa. Não é por nada não, gente, mas... né? Qualquer semelhança não era coincidência, né? Dá até uma certa aflição reler esse texto hoje em dia. Para mim deu, pelo menos, né? Só a união que se instalou após o ato fundador permitiu ultrapassar o isolamento e criar um laço social, uma sociedade de direito, fruto do assassinato fundador. Freud, quanto a isso, é claríssimo. A sociedade é um estado de direito, estado no qual a lei se transforma em direito, não é a minha leizinha, né? E a sociedade se substitui ao grupo.
Acontece, no entanto, e aí eu acho que é uma coisa importantíssima, que a passagem da massa para a comunidade não se faz de uma vez por todas. O assassinato fundador da cultura não tem como realizar de uma só vez, devendo ser reiterado periodicamente, se quisermos evitar não só a regressão da comunidade massa, como o retorno de um pai primordial. Né? E acho que nós estamos vivendo isso não só no Brasil, né? Mas no mundo. Nessas figuras que se colocam como pai da horda. Né? Aliás, a grande história não cessa de nos ensinar que o ponto fundador das civilizações é a necessária separação do grupo do seu chefe. Talvez seja interessante lembrar aqui, num pequeno parênteses, como mostrou Clastre em seu livro A Sociedade contra o Estado, que nas sociedades ditas primitivas, o chefe não dispunha de nenhuma autoridade sobre os demais membros, e esses não tinham por que obedecê-lo. Que a questão, não é à toa que os índios são tão mal vistos atualmente, né? Que a questão do e da obediência pertence às categorias do pensamento ocidental, tributários da experiência moderna da história. Nas sociedades estudadas por Clastre, o chefe devia sua função exclusivamente ao prestígio do qual usufruía, e, em momento algum, tentava impor seu desejo e sua lei aos demais. O que, segundo ele, essas sociedades primitivas demonstravam era a recusa da homogeneização. Segundo Lefort, a recusa da sociedade do que é a sociedade com Estado e sujeição, permitiu que, por longo período, existiram sociedades que tentaram fazer a economia do poder coercitivo e que nem por isso deixaram de ser sociedades políticas. Além de nos ter ensinado a importância do esforço permanente em impor que os chefes sejam os chefes, o trabalho de conjuração do o que caracteriza é a luta contra o Estado. Freud retomará muitas dessas questões em Psicologia das Massas, onde essa aparece mais uma vez como sustentada numa mesma ilusão, a da presença visível ou invisível de um chefe que ama todos os membros de sua comunidade com o mesmo amor, o que permite que o grupo se ame entre si. O que importa salientar, no entanto, é que a autoridade do líder se exerce sobre seus subordinados como um seu consentimento em virtude da crença que tem nas qualidades do seu líder. Mais uma vez, a servidão voluntária está presente, visto que nos deparamos com a crença em um outro ser que encarna o destino do grupo, tanto do grupo quanto do próprio sujeito que se entrega ao líder de maneira quase hipnótica. E tal constatação me permite passar à massa totalitária. Ela também constituída por indivíduos unidos entre si, por meio de uma relação que mantém com o líder. Mas, ao contrário da massa descrita por Freud, a identificação com o líder não tem nenhuma contrapartida identificante sobre os membros da massa. Segundo Hannah Arendt, a massa totalitária mais se parece com uma casca de cebola, na qual seus membros se colam uns aos outros, esmagados concentricamente em torno de um líder que deixou de representar as instâncias superegóicas das psiques individuais aglutinadas, o que lhe permitiu afirmar que a principal característica do homem da massa moderna, não é a brutalidade, e sim seu isolamento e ausência de relações sociais. Né? Não tem alteridade possível, né, na massa totalitária, quer dizer, não tem lugar para o sujeito. Né?
Para Hannah Arendt, é aí que reside o perigo que ameaça todas as formas de governo fundadas sobre a igualdade quando desmorona a estrutura legal do poder. O poder dos iguais se anula e só permanece a vontade de dominação do tirano. O projeto social e político da tirania se imprime nos indivíduos através da semelhança que produz, semelhantes privados de referências simbólicas da diferença. É assim que se constituem as massas, que são tanto mais homogêneas quanto mais negam a diferença de cada um. Né? E nós estamos num tempo onde a diferença é muito mal vista. Né? Em 1983, alguns analistas franceses do Collège des Psychanalystes convidaram Claude Lefort. Bom, só um parênteses para quem não conhece, né? O Lefort e o Castoriadis fizeram parte, né, de uma revista que, na minha opinião, representou o que a esquerda produziu de melhor até hoje. Né? E acho que são dois autores cada vez mais atuais. Né? Eu acho que eles tiveram um período, né, onde eles não eram mais muito lidos, né? E hoje em dia eu tenho relido muito e acho que eles são de uma atualidade impressionante. Né? E, por acaso, a revista deles se chamava Socialismo Barbarie, né? Que não é um título que eu acho também bastante interessante, né? Socialismo Barbárie. Né? Por enquanto, nós estamos na barbárie. Para onde vamos, eu não sei. Então, eles convidaram Lefort para discutir com eles a sua obra, né? Porque o Lefort, embora fosse cientista político, ele foi muito marcado pela psicanálise, tanto ele quanto o Castoriadis, durante muitos anos, frequentaram os seminários do Lacan. A invenção democrática e a releitura que ele faz de La Boétie, com o intuito de debater o mito do no fantasma e na realidade política, que é isso que é interessante. Né? Eles trabalhavam tanto na política quanto no fantasma. Né? Se cito isso aqui agora, é porque a questão me parece ainda e sempre atual. E o cerne do debate girava em torno da distinção entre sociedade democrática e sociedade totalitária, a partir do pressuposto do autor que o mito do está sempre presente na realidade política, assim como na teoria psicanalítica e nosso fantasma. Para Lefort, a sociedade totalitária faz tudo para ignorar suas próprias divisões, apresentando-se como una ao confundir as instâncias do poder, da lei e do saber. Né? Eu sou o poder, eu sou a lei. Né? Ao contrário da sociedade democrática, que reconhece e aceita os conflitos que atravessam, e, por isso mesmo, alia dois princípios aparentemente contraditórios. O de que todo o poder emana do povo e de que ele não pertence a ninguém, na medida em que o lugar do poder é um lugar vazio. É do que nós falamos, vamos fora, né, em relação ao rodízio das presidências. Né? O lugar do poder é vazio. Tem vários lugares tenentes que ocupam. Né? Nas democracias, ele tem que ser necessariamente um lugar vazio, para que não haja incorporação possível. E todo aquele que vier a ocupá-lo saiba que não passa de um lugar tenente, ocupante provisório de um lugar por si mesmo vazio. Dito de outro modo, os dirigentes totalitários imaginam poder encarnar com sua pessoa o lugar do poder, oferecendo ao grupo, em troca da tirania, a esperança de um gozo impossível, apoiando-se no caráter puramente formal da fé e do sacrifício. Ao passo que os líderes democráticos sabem que não há como comatar a brecha. A democracia exigindo a colaboração de cada um e não a vontade do visto que a democracia só começa quando se sabe aceitar as indeterminações e divisões do social. Dito isso,
E antes de abordar minha segunda questão, só quero lembrar que, ao contrário da política, a psicanálise, ao falar de poder, chama atenção para o fato que o recalcado da democracia é a violência que caracteriza todo tipo de poder. A onipotência do tirano sendo tão mítica quanto do pai da horda, razão pela qual não há motivo para não insistirmos na democracia. Não só porque foi o único regime que permitiu a existência da psicanálise, mas também porque espera-se do líder democrático que ele saiba que não existe uma boa forma de governar, visto que governar é um dos 3 ofícios impossíveis ao lado de educar e psicanalizar. E, com isso, me autorizo a ir para a minha segunda questão, que foi muito bem trabalhada por Michel Plon no seu artigo La psychanalyse dans son temps, onde ele se pergunta o que fazer com o fato de que, durante aproximadamente um século, com ou sem ilusão no sentido freudiano do termo, suscitando adesão ou rejeição, um outro polo existiu, uma outra direção ao discurso capitalista. Né? Quer dizer, ele pega o século XX, ele diz assim, bom, durante o século XX você tinha 2 discursos, você tinha do capitalista, né? Não no sentido lacaniano do termo aqui, né? e também, mas não só, né? E o discurso do mundo socialista. Quer dizer, havia uma alteridade de modelos que deixou de existir. Quais são os efeitos, né, quando você tem um modelo único? Né? E ele está pensando isso em termos mundiais. Hoje, por exemplo, saiu um artigo no Le Monde, né, que vai um pouco nesse sentido, que diz assim, Vladimir Putin, o grande ideólogo dos regimes de extrema-direita da Europa. Né? Parece estranho, mas não é. Mas eu acho que mostra bem isso, né? Então, antigamente, né, você tinha, de um lado, o discurso do capitalismo e, do outro, do socialismo ou comunismo. E, durante um bom tempo, deu corpo à ideia de que algo fazia contraponto. Mas isso vem desaparecendo no mundo. Não estou aqui opondo um socialismo real a um socialismo utópico, no sentido que esse deu origem também a monstruosidades, mas sim ao fato que o contraponto desapareceu. O que Plon diz, e que tomo para mim, que não se trata aqui de avaliar sua natureza nobre ou perniciosa, mas do desaparecimento brutal dela. Né? Ou, dito de outro modo, aquilo que pode ser entendido como uma irrupção do real no campo da história e do político, veio subverter, sem aviso prévio, nem explicação a posteriori, o imaginário geopolítico, impondo a ideia de que os jogos já estão feitos, que o ideal é irrisório e que nada mais podemos esperar de qualquer forma de esperança, que tudo isso se tornou anacrônico. Né? E acho que é por aí que a gente pode pensar, porque a esquerda está tão paralisada, né? Não acontece nada. Né? Nós estamos todos num estado... Né? E eu acho que é grave, a gente não está conseguindo pensar. Né? A gente está fazendo um esforço danado e não sai do lugar, né? A gente está patinando. E acho que é mundial também, né? Quer dizer, a gente está falando daqui, mas é meio mundial, né? A partir daí, teria se instalado o tempo do pensamento único, no lugar de uma dualidade que ainda autorizava uma certa elasticidade do pensamento, ainda que funcionasse na ocultação de qualquer lugar de terceiro. O fato é que os sujeitos contemporâneos estão, pelo menos assim me parece, imersos numa realidade feita de solidão, individualismo exacerbado, medo e sentimento de desamparo do qual fala Freud, de onde decorre o de insegurança, que vem sendo tão explorado. Enfim, a luz foi embora, né?
Enfim, de um discurso propício ao desenvolvimento de ideologias demagógicas que carregam em seu bojo formas renovadas de barbárie. Ao totalitarismo do abominável, o do fascismo, se substituiu aquele que Foucault chamou de totalitarismo do ordinário, caracterizado pela desresponsabilização do cidadão. Aqui o voto é obrigatório, no lugar onde o voto não é obrigatório, as pessoas não vão mais votar, né? Seu controle pelas potências econômicas e os estados com sua linguagem normativa, câmeras de vídeo e polícia. Um sistema autoritário e benthamiano de controle e punição, ditado pelos imperativos da economia liberal. Os efeitos dessa transformação, dessa repentina solidão do sujeito, confrontado à onipotência anônima, aquilo que Lacan chamou de Deus obscuro, são da ordem da submissão voluntária, de uma participação da realização do eu dominado pelo horizonte do bem-estar, boa saúde e conformismo. E assim retorno mais uma vez à servidão voluntária. Meus dois eixos se encontram. Afinal, podemos nos perguntar se nossas sociedades de controle ainda é possível criar, inventar, inovar. Nesse sentido, e em tantos outros, Deleuze foi um visionário, ao nos dizer que o velho fascismo diverge daquele que virá, e acho que ele já chegou. O neofascismo, face ao qual o antigo faria figura de folclore. Será que chegamos aí? Me parece, em todo caso, que chegamos num ponto onde a servidão que persiste e que não tem como não persistir, assumiu novas roupagens e que ela nos mantém na contiguidade do semelhante, mais do que na proximidade do próximo. Faz da inveja a expressão da semelhança, tanto quanto do ódio dessa semelhança, e do capitalismo, o ersatz do desejo. É por isso que entendo que a luta pela democracia é uma forma de resistência à servidão voluntária, na medida em que resistir é recusar de se deixar prender no inelutável, no realismo, no pragmatismo gestionário das políticas econômicas, para se abrir sobre as questões do viver em conjunto. Né? Ninguém larga a mão de ninguém. É reconhecer que o humano é incomensurável e não pode ser reduzido às leis da biologia e do cognitivismo ou da economia de mercado, mas tampouco da democracia da opinião pública. A resistência é um espírito de dissidência, de discordância, de dissidência face aos discursos dominantes. Resistir é levar em conta, de maneira responsável, não somente nossos atos, mas também o que deixamos de fazer. E pensar o mundo em novas categorias de pensamento, o que por ora não nos vejo fazendo. E quando digo nós, me refiro à esquerda mundial que está desarvorada. Antes de terminar, gostaria de retomar aqui um texto emblemático de uma analista que eu adoro, embora muito pouco conhecida no Brasil, que se chama Nathalie Saltzman, que morreu uns 2 anos atrás. Num livrinho que era dela chamado Espírito do Mal, que é um livro de 2007. Preocupada com a barbárie na qual vivemos, lembrando que era a época dos atentados terroristas na Europa, ela retoma um livro que imagino que muitos de vocês leram na adolescência ou talvez alguns tenham visto o filme, O Senhor das Moscas, de Golding. Ficção política na qual o autor nos descreve um processo de regressão coletiva, entendendo por isso, não de retorno a um estado anterior, e sim um estado de ruptura civilizatória. E é isso que eu tenho a impressão que nós estamos vivendo.
e não só no Brasil. Para quem não leu ou não lembra do livro, aqui vai o micro-resumo. Trata-se de um grupo de crianças inglesas extremamente bem educadas que naufraga numa ilha isolada e selvagem. O grupo passa a se auto-organizar e teremos, de um lado, aqueles que priorizam a palavra, a ordem, o direito, e do outro, aqueles que priorizam a ação e a força. O conflito entre eles será imediato. Os primeiros começam por inventar um símbolo, uma concha que dá direito à palavra e que passa de mão em mão. Mas a organização construída na palavra e no bem comum vai se esfacelar rapidamente, em face da atração que representa o grupo da ação, liderado por um garoto que propõe o uso de uma máscara que parece autorizá-los e a seus desejos e prazer mortífero, e constrói uma espécie de tótem para identificá-los, uma cabeça de porco, dando origem a uma espécie de horda, uma nova organização no social, na qual desaparecem as personalidades individuais conscientes. É assim que o símbolo da concha, frágil representante de um laço social civilizado, se opõe à força unificadora de uma cabeça de morto, a de um porco em putrefação recoberto por moscas, né? De onde o título. Tendo o totem tabu em mente, a autora nos diz que poderíamos pensar que a obra de Golding foi diretamente inspirada pela obra freudiana. Mas aqui não se trata de contar a pré-história de um grupo constituído, e sim de chamar a atenção para o que acontece quando desaparece a ambivalência presente na obra freudiana, sobrando apenas o ódio em estado bruto. O clã que se organiza em torno da cabeça do porco é uma massa sem tabu, visto que esses novos selvagens deixaram de lado a delicadeza que Freud dizia caracterizar os povos primitivos. O que Saltzman faz aqui, com muita delicadeza, ela também, é chamar nossa atenção para a emergência de uma pós-história, de uma civilização em estado de decomposição, que, em suas palavras, não é uma sociedade que está regredindo para um estado anterior de barbárie, e sim uma civilização que acaba por instaurar uma nova organização social, a da horda sem pai, a do clã totêmico sem tabu, a do ódio sem ambivalência. Qualquer semelhança com o que estamos vivendo, eu diria que não é mera coincidência. Obrigada. Obrigada, Kete. Vocês me ouvem, né? Obrigada, Caterina. Bom, vou passar para a Paula imediatamente e depois a gente abre para a nossa conversa. Pronto. Pode? Então, boa noite, obrigada pelo convite, obrigada, Cate. Então, realmente um pepininho aqui, porque... Mas, então, assim, duas coisas, para falar rapidamente, porque o que me evocou o texto, né? E a ideia e o convite e tal. Então, a primeira coisa, assim, achei muito legal, Caterine, como tem um roteiro, né? No fundo de estudo. Aí você foi citando, né? Psicologia das massas, Totem e Tabu, o Foucault, né? Vigiar e Punir, o Plon, o Lefort, né? No fundo tem eu achei muito legal porque tem um certo roteiro, eu acho, de como essas questões têm sido trabalhadas aí
né, pelos filósofos e pelos psicanalistas, e como isso é atual mesmo, né? Então, eu vou só recortar algumas coisas e falar o que me evocou mesmo. Então, queria ressaltar 2 pontos que você trouxe, né? Uma ideia desses imperativos, né? A necessidade do ato fundador, o crime, de uma lei, que é a sanção, e da renúncia ao despotismo, da tirania encarada pela figura do pai da ordem, né? Da horda. O mito, podia ser um pai da ordem, não. Não tem ordem nenhuma. Então, eu fiquei ouvindo essa ideia mesmo, né, freudiana, mas que é muito interessante, dessa ideia mesmo de como no laço social tem alguma coisa que está sempre... A violência tá posta, né, ela está posta como um recalcado aí, né? E essa primeira questão que você põe mesmo, né? O exercício democrático é um exercício de resistência à servidão voluntária. Achei uma questão muito importante, né? A servidão como a ideia do não desejo e a resposta psicanalítica, né? Que a gente tem sempre de tentar. A singularidade, a diferença, o desejo, essa nossa orientação, né? Portanto, né, é uma coisa que a gente tem pensado e tem falado muito, como nós estamos muito afetados, os psicanalistas, né? Teve essa passeata no domingo que nós fomos, né? E a gente, eu estava comentando até com a Caterine como tinham muitas pessoas mais velhas, foi muito bonito de ver assim, muito comovente. E eu levei meus filhos e a gente estava conversando sobre isso, como colegas estavam comentando como tem psicanalista aqui. Algumas pessoas falam, nossa, estou encontrando todos os psicanalistas aqui. Porque é isso, né? Quer dizer, primeiro, não é possível psicanálise sem democracia, para começo de conversa. Segundo, nós estamos afetados corporalmente por isso, diariamente, né? Por todos os efeitos, né? Desse traumático aí, dessa dissolução, e como assim, é uma resistência quase que imediata, porque se você não fizer algo, né, algum tipo de... Põe a palavra, venha mais um pouco, o que você está fazendo, mas então com quem que você está andando, o que você está... Né, se não tiver um pouco de movimento, o que a gente pode fazer? Né? Mas então, achei muito bacana como você colocou, Kátia, assim, eu ressaltei assim, da força bruta à comunidade de direito, essa renúncia de parte da satisfação pulsional, que é o que a gente também tem visto. Renúncia zero, né? Pensei em publicar um negócio, publico. Pode ser xixi, pode ser qualquer coisa. Me passou na cabeça, eu publico e é isso. Do público para o privado não tem nenhuma separação, está tudo ótimo, né? Compromisso nenhum. Achei legal também a ideia do prestígio, diferente do fascínio, né? Fiquei pensando se o prestígio... apesar do Hegel, que a gente fala do puro prestígio, eu estou ouvindo aqui o prestígio como também alguma coisa que tem mais a ver com o simbólico, com uma certa reconhecimento, né, das pessoas em torno dessa figura, com sua atuação social, né, que é uma coisa que também está sendo muito atacada, né, esse discurso da ignorância, por exemplo. Né, exato, a ignorância. Está indo? Está tudo bem? Então... Oi? Tá? E a diferença disso com o fascínio imaginário, né? E o mito, né? Essas coisas completamente calcadas em lugar nenhum, né? Que tem até essa surpresa, né? A pessoa fala, nossa, me surpreendo como aconteceu tanta coisa. Que surpresa do quê, né? De onde? A partir do quê? É muito, enfim, muito aflitivo, né? Então, e aí eu destaquei essa ideia da passagem da massa para a comunidade, né? Do isolamento, do assujeitamento, do grupo, da massa, e da criação dessa passagem, que acho que ficou bem clara, né? Para o laço social, essa sociedade de direito, né? Eu peguei mais uma coisinha que eu achei muito bacana que você falou. É tudo muito, muito claro. Quando você estava falando do saber que esse lugar é vazio, né? Estava lembrando também da nossa
dessa nossa ideia, né, da rotatividade aqui e da ideia da escola é um furo, quer dizer que isso é para cair, é para não funcionar, é para, né, o cartel é para ser dissolúvel, desconstruído, né, essa necessidade da gente lembrar sempre que a tendência é que sempre tem sempre tem é um retorno do recalcado, está sempre presente. Fiquei pensando nisso como uma pergunta também. Se você ouve, se a gente pensar nos giros dos discursos, é a única pergunta que eu e entendendo como esse laço social como aquilo que está uma resposta a esse impossível, né? O que faria girar, né? Você falou o que não faz girar, eu acho também um pouco na linha do não ter alguma oposição, não ter, né, um socialismo, comunismo versus capitalismo, não ter um movimento, né, algum tipo de pé, né, que permitisse um giro. Fiquei perguntando o que permite o giro. Perguntas desesperadas, né? A resposta de $1 milhão, né? Tá. Então, acho que era isso daqui. E eu peguei mais um negócio que eu achei tão bonito. Você falou recusar se deixar prender no inelutável. Acho que essas respostas que você está dando, né? Arriscar o impossível, né? Esse ninguém largar a mão de ninguém, né? Manter a dissonância, manter a dissidência, manter a discordância, né? A importância da gente ouvir os atos que nós deixamos de fazer. Achei muito importante. Achei muito ótimo esse final mesmo da horda sem pai, do clã totêmico sem tabu e do ódio sem ambivalência. E aí eu só recortei, já passo... Dá tempo de falar mais uma coisinha? Não? Sim. Acho que sim, né? Já passo para o pessoal, mas é que eu fiquei muito tocada. Eu vou até pegar uma coisa... Fiquei muito tocada pelo seguinte, que eu estava falando com a Cátia. Fui pegar, então, o discurso da servidão voluntária do Lavoisier, que a gente tem que ler mesmo de novo. E aí estava lembrando eu tive aula desse livro com a Marilena Chauí, né, na ocasião, pouco antes de ser secretária da Cultura. Gente, é terrível, não? Putz, grilo. Exatamente, também, é verdade. Em 89. E esse livro, que foi o primeiro, esse Elogio da Filosofia, foi uma coleção que eles fizeram, que o Fefeleche, né, fez, todo felizinho de fazer, e que então tem o discurso do Lavoisier, depois tem um texto do Pierre Clastres, Liberdade, Mau Encontro, Inominável, tem o do Claude Lefort, né, O Nome do Um, e depois tem Amizade e Recusa de Servir, da Marilena Chauí, esse que é bem conhecido, que fala do Montaigne, da amizade com Lavoisier, né? E aí eu só recortei mesmo uns pedacinhos disso e um pedacinho do Que Faz Laço, da Colette Soler, que também é outro texto que está conversando aqui com a gente, né? Tem mais um, só que eu peguei, que é o Boaventura de Souza Santos, A Difícil Democracia, Reinventar as Esquerdas, né? Mas então eu só peguei uns trechinhos, queria ler porque acho que eles ressoam muito aí essa nossa ideia, né? Bem pouquinho. Então, nesse do Pierre Clastres, ele vai dizer: o mau encontro, o acidente trágico, o azar inaugural, cujos efeitos não cessam de ampliar-se, a tal ponto que é abolida a memória de antes, a tal ponto que o amor à servidão substituiu-se ao desejo de liberdade. Essa passagem da liberdade à servidão deu-se sem necessidade, acidentalmente. E você colocou aqui, num momento, você colocou de repente, não foi? De repente não, você pôs... O que foi que você colocou aqui no teu texto? Repentina solidão. Os efeitos dessa transformação, dessa repentina solidão do sujeito confrontado à onipotência anônima, né? O Lavoisier fala sobre isso quer ver como ele põe? De repente, né? Página 24, ele fala assim. Quer ver? Eles dizem que sempre foram súditos.
a história do costume, né? Que seus pais viveram assim. Pensam que são obrigados a suportar o mal, convencem-se com exemplos de muito tempo, eles mesmos fundam a posse dos que os tiranizam. São estes que, tendo a cabeça por si mesma bem feita, ainda poliram com o estudo e o saber. Estes mesmos que a liberdade estivesse inteiramente perdida e de todo fora do mundo, a imaginam e a sentem em seu espírito e ainda a saboreiam. A servidão não é de seu gosto, por mais que esteja vestida. Esses são a exceção, não era esse pedaço que eu ia ler, porque esses são os poucos que se separam da servidão, né? Mas ele fala de repente. Engraçado, eu não achei aqui, mas é o de repente que acontece isso, né? E eu vou ler para vocês só uma frase que é muito bonita aqui também, para passar. Muito impressionante, quer ver? Bom, é isso, né? Como pode ser que tantos homens, tantos burgos, tantas cidades, tantas nações suportem às vezes um tirano só, que tem apenas o poderio que eles lhe dão, que não tem o poder de prejudicá-lo, senão enquanto tem vontade de suportá-lo, que não poderia fazer-lhes mal algum, senão quando preferem tolerá-lo a contradizê-lo. Ver 1 milhão de homens servir miseravelmente, com o pescoço sob o jugo, não obrigados por uma força maior, mas de algum modo, encantados e enfeitiçados apenas pelo nome de um. Aí ele, né, fala, que monstro de vício é esse que ainda não merece o título de covardia, que não encontra um nome feio bastante, que a natureza nega-se ter feito e a língua se recusa a nomear. Aí ele vai falar, né, que se deixa certamente para que todos os homens, enquanto tem algo de homem, obrigada, deixem-se sujeitar, é preciso um dos dois, ou que eles sejam forçados ou iludidos. Aqui está o de repente, a Lola achou. É incrível como o povo, quando se sujeita, de repente cai no esquecimento da franquia, tanto e tão profundamente, que não lhe é possível acordar para recobrá-la, servindo tão francamente, de tão bom grado, que ao considerá-lo, dir-se-ia que não perdeu sua liberdade, e sim ganhou sua servidão. E aí ele fala como o tirano teme a todos, que é o que a gente está vendo. Ele fala essa frase que é muito bonita, são 4 ou 5 que conservam o país inteiro em servidão. Ele falou, não coloca um monte de arma, né, mas normalmente, poucas vezes se sabe que algum tirano foi defendido pelo entorno. Normalmente ao contrário, até o arqueiro do tirano mata ele às vezes, porque tem 4 ou 5 pessoas que mantém esse poder e os outros. Né? É muito impressionante a gente ver realmente. E que como toda a escória do reino se dirige a eles, né? E como... Ele fala uma outra que a gente faz pensar, quer dizer, como precisa que não tenha nenhum em volta dele que seja inteligente, que seja valoroso, nenhum valoroso em volta. Que é uma coisa muito impressionante como a gente vê. Não tem um que você fala, não, mas esse pelo menos é um bom. Não tem. Né? E finalmente eu ia falar a última coisa, que como ela termina aqui com a amizade, eu ia falar uma coisa do laço só, peraí, só não perder uma última palavra do que a Colette fala sobre o laço. Que ela vai dizer, o gozo nem sempre obedece ao regime universal. Então, o direito do homem... os direitos do homem são uma bela causa, mas os direitos do indivíduo universal podem entrar em conflito com essas exigências dos homens em situações concretas. Então, do mesmo jeito que o discurso capitalista desfaz os laços e multiplica as possibilidades de relação, alarga a circunferência dos investimentos libidinais a dimensões planetárias, é assim a frase dela, né? A causa capitalista deixa cada um reduzido a seu corpo, fora do laço, né? Ela põe uma frase também muito boa, o laço social que se funda no real, né? E a necessidade de uma perda para essa regulação desse gozo. A gente tem um apontamento aqui que está nesse livro também, que termina com a história da amizade, que é isso por onde você começou. Né? Ele falou, bom, apesar de tudo eu vim aqui falar assim, meio de improviso, com 1000 coisas para fazer, por causa de alguma coisa que tem a ver com hospitalidade. Né? Então, ia fazer essa pergunta, depois se você puder falar alguma coisa, como você tem se virado com isso, tá bom? Então não é nem meio uma pergunta, é um comentário. Obrigada.
Oi. Uma hora que ele diz assim, até o asno, até o burro, eu não lembro mais qual é o termo que ele usa, só obedece porque apanha e ele é obrigado a obedecer. O humano é o único que obedece por espontânea e livre vontade, né? E ele obedece por espontânea e livre vontade por causa do amor, né? Do amor, né? Daquilo que ele põe nessa figura como imagem que o faz obedecer. E, com isso, eu me permito ir para a amizade, né? Eu escrevi um artigo muito tempo atrás, mas que, de todos os meus artigos, é o único que eu realmente gosto, que é sobre amizade, que eu acho que eu gosto dele por causa do tema. Né? Porque, enfim, acho que desde sempre eu sou fascinada por essa coisa chamada amizade. Né? E concordo com o Caetano. Será que essa não lhe é superior? Né? Acho que, de alguma maneira, é. Porque talvez a amizade seja a única relação humana sem ilusão. Né? Você enxerga os defeitos do amigo, você sabe os defeitos do amigo e você é amigo a si mesmo. Né? Então, é uma relação, né, que exige, acho eu, um cultivo muito maior que o amor. Né? Porque não tem a cegueira do amor. Né? Se você não regar a amizade todo dia, ela morre. Ela exige muito do outro. Né? E, nesse sentido, né, eu acho que ela é uma relação extraordinária. E eu diria mais, né, que é o que eu tento trabalhar nesse artigo, que eu acho que a relação do amigo tem semelhanças com a relação analítica. Todas as proporções guardadas. Né? Por que eu digo isso? Não porque o analista é um amiguinho, né? Mas um amigo pode, às vezes, em certas situações, fazer função analítica. E eu estou dizendo isso principalmente ao reler testemunhos de pessoas que estiveram nos campos, seja eles de extermínio nazista, seja no Gulag, seja nas ditaduras latino-americanas. E nesses relatos, e tem um relato lindo também agora me deu um branco com o nome dele, porque eu estou naquela idade com os nomes, eu preciso de 3 pessoas para me ajudar a lembrar de um nome. Mas, enfim, daqui a pouco eu lembro, de um analista que virou analista depois. Ele era um jovem americano que foi pego na guerra e foi prisioneiro dos japoneses. E depois ele escreve um livro sobre o que foi viver prisioneiro e como a amizade o salvou. E ele também fala um pouco dessa relação, né, de que, quanto muitas vezes, né, nessas situações onde não havia analista, né, o amigo fez função analítica. Então, eu acho que a gente trabalha muito pouco a amizade. Né, que é um tema que poderia... Foucault trabalhou um pouco, mas eu acho que nós, analistas, teríamos muito trabalho a fazer em relação a essa coisa. Né? Ela continua me questionando e me intrigando muito. Né? Nesse sentido. Quanto ao Gira, eu não tenho a menor ideia. Se eu tivesse, eu talvez nem tivesse aqui hoje à noite, cansada do jeito que eu estou. Né? Porque eu já sabia, né? E eu não sei. Né? E acho que qualquer coisa que eu possa vir a saber vai ser através do diálogo e da conversa com os outros. Né? A ouvir as dúvidas dos outros, a ouvir a angústia do outro, a ver como é que a gente pensa junto. Né? Porque talvez o que nós temos, ao contrário desse pessoal que está no poder, é que nós não sabemos. E eles sabem. Eles sabem que o nazismo foi um movimento de extrema esquerda. Né? Eles não têm dúvida sobre nada. Quer dizer, o cara é capaz de sair de Yad Vashem, né? É capaz de sair do Museu do Holocausto e dizer que é um movimento de... Quer dizer, a realidade... Passar ao largo. Eles não ouvem a fala do outro, eles são surdos, porque eles se repetem, eles só ouvem a própria voz. Né? Então, nesse sentido, né, eu acho que a única saída, e aí, assim... Eu tenho um feeling, né? Porque não é um saber, é um feeling mesmo, né? Que eu acho que a gente só vai sair desse buraco que a gente está através
da invenção democrática, como chama o livro, né? Mas mais pelos caminhos, né, da desobediência civil. Eu acho que não vai ser mais pelos modelos de um outro modelo fechado. Porque esse outro modelo que serviu de contraponto, ele serviu de contraponto, mas fracassou também. Né? Quer dizer, o significante socialismo talvez diga alguma coisa, mas o socialismo real foi quase tão ruim quanto o outro. Né? Quer dizer, matou, torturou. Né? Então, nesse sentido, né, quer dizer, essa dicotomia, né, esse par, acho que os dois fracassaram, né? Agora, face ao poder, eu acho que tem que ser uma luta cotidiana, né? Principalmente é um poder, quer dizer, face ao poder não democrático, né? Porque o poder democrático, tudo bem, nosso, né? Agora, o perigo desses, que todos esses regimes de extrema direita que estão no poder chegaram todos através das eleições. E acho que é com isso que nós não sabemos lidar, né? Que no fundo eles são todos democráticos, no sentido que eles chegaram todos através de eleições. Nenhum deles chegou via um golpe de Estado. Né? O Trump está aí eleito, o Bolsonaro está aí eleito, aquele maluco do húngaro Orbán está eleito, o Duterte está eleito, o Erdogan. Né? Eles puderam, né? Então, eles chegaram todos pelas vias da democracia, pelo voto popular. E aí vai exigir novos conceitos, né? Novas invenções, que, para mim, passam mais pela desobediência civil que pela contraponto de um outro modelo. Mas isso é puro feeling também, né? Não tenho a menor ideia, porque se eu soubesse, eu já estaria fazendo. Né? E outra coisa que eu acho que isso que eu tentei pôr, né? Que o que a gente não faz é tão importante quanto a gente faz. Né? Tem certas horas que não dá para fazer pequenos atos de resistência. Né? Por mínimos que sejam, porque você junta um com o outro, com o outro. Por exemplo, uma coisa que eu achei que foi fundamental foi, antes das eleições, né, essa união que aconteceu entre analistas de vários grupos, pessoas que não se falavam há anos, né, que só falavam mal um dos outros. De repente, as pessoas se redescobriram e perceberam que estavam do mesmo lado da barricada. Né? E, conhecidos, e puderam se falar. Né? Quer dizer, se reinstalou, pelo menos entre os analistas, eu acho que o princípio da hospitalidade. Né? De poder ouvir o que o outro, né, tem a dizer. Isso acho que foi fundamental. Né? E acho que, se a gente puder continuar insistindo nisso, né, não é à toa, como você disse, que assim, tinha todo... Você só tropeçava em analista domingo, né? De todos os grupos possíveis e imagináveis. Mas tavam, né? Então, mas tudo isso é puro chutômetro, né, gente? Porque eu juro que, se eu soubesse, eu estaria dormindo hoje à noite. Não, estou querendo aqui conversar. Não sei se eu respondi o que você queria. Obrigada. Começo agradecendo, né? Porque esses momentos é onde a gente dá um respiro, encontra os pares, para pensar, escuta poesia, né? Que tem até uma charge que fala que uma das saídas é a poesia, né? Porque eles não entendem nada de poesia, então é uma das nossas, aspas, né, armas. Então, agradeço as falas e vou comentar coisas a partir desse lugar de conversa mesmo, né? De falar um pouco também o que eu pensei a partir das falas, e também da primeira aula da Soler, né, que você citou, né, Paula, e que está muito fresca também para mim na cabeça. E aí a primeira coisa que eu queria comentar é que a gente está falando, né, democracia, sociedade de direitos, mas o quanto isso também não estava tão bem consolidado. Eu acho que essas críticas, por exemplo, ao processo eleitoral, a obrigação de votar, o como também a eleição pode ser usada e descartada a serviço do poder, que não é... porque a gente também não pode cair na ilusão de... Acho que em alguns momentos isso acontece, né? Mas de quem está no governo está no poder, né? São coisas separadas. Por isso que eu acho que pensar, né, no discurso capitalista, ou o que isso quer dizer, qual que é a sofisticação do discurso capitalista, e se não é à toa, né, que da década de 70 para cá a gente ouve falar tanto de meritocracia, de indivíduo, do como que isso foi sendo operado de uma maneira muito estratégica mesmo, né, por um lado. Mas eu também, para não ficar achando, né, que não tem mais jeito, também gosto de lembrar que
os movimentos, né? A gente está falando de direitos, sociedade de direitos, e que isso também não era assim uma verdade ao todo, assim, né? Porque como o direito também não chegava para todo mundo e tudo mais. E do como, nos últimos anos, os movimentos foram crescendo. O movimento de mulheres cresceu muito, né? Principalmente em 2011, 2013, as hashtags. Daí acho interessante pensar nisso que você trouxe da amizade, né? Porque não é necessariamente amizade, mas teve um outro tipo de laço que foi feito pelas mulheres, né? Que quando começa a falar, sei lá, do meu primeiro assédio, e aí tem aquela enxurrada de mulheres falando e se encontrando. Tem vários... pensadores políticos, por exemplo, que falam que quem derrubou o Cunha foram as mulheres, né? Quando elas começaram a se juntar no Rio de Janeiro e depois em vários lugares, em movimento, e que teve esse efeito. Ou o movimento negro, né? A reivindicação por cotas, porque também a gente, às vezes, pensava, né, por um lado, não tem negros nas universidades. E que daí isso também leva a gente a um engano, a um erro. Porque tem, só que estava nessas posições de outros serviços, né? Estava ali para servir, não quer dizer que não tinha. E aí, quando vem as cotas, isso começa a ser modificado. E cria um mal-estar, né, para quem estava nessas posições de privilégio. Enfim, vários discursos que várias pessoas aqui já devem ter escutado, né? De, mas está vendo, roubou minha vaga, enfim. Para dizer que teve um avanço do movimento negro e um avanço do movimento LGBT. E aí é interessante a gente pensar, porque a aula da Soler é de 2011, novembro de 2011, que ela começa com esse seminário. E isso me faz achar, né, enfim, que também 2011 não foi um ano qualquer, né? Pensando nessa coisa dos avanços dos movimentos. Porque foi quando aconteceu a primavera, a Primavera Árabe, foi quando teve o 15M na Espanha, teve o Occupy nos Estados Unidos, e ali a esquerda, que não se sabia muito, começa a aparecer, tanto que tudo bem, teve uma tolerância, até que chegou um momento que não, acabou isso aqui, porque isso aqui pode ser mais perigoso do que a gente imaginava. E aqui no Brasil também, começa 2011, teve Occupy em vários lugares, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, mas em 2013, com uma pauta muito progressista, que o movimento é tomado de assalto. E aí fico pensando nos giros, né? Porque porque os discursos são um movimento, né? Da maneira com que eu entendo, estou estudando isso, né? Claro, posso estar enganada aqui, mas que são movimentos. E aí, quando tem um movimento de apontar o furo, né? Quando parecia que as coisas estavam avançando, os movimentos começam a reivindicar um pouco mais. É quando vem esse giro para essa lógica do mestre, né? Que daí nem é para o universitário desse saber, é desse mestre do mito, Messias, né? Não é, acho que não é à toa que é Messias, né? E aí digo isso também para a gente pensar nessa coisa dos movimentos, né? Se por um lado a esquerda agora, e concordo, está meio, opa, o que está acontecendo? Não sei o que fazer. E que não é só aqui, é no mundo. Mas foi depois desse pequeno avanço, né? Quando as pautas começam a aparecer e quando a questão dos direitos passam a tomar um outro lugar, passam a ser falada de um outro lugar, passa a desvelar também. Não é tão, a questão dos direitos não é também tão democrático assim como parece. Me lembra até a Rité, ela tem um texto que ela vai falar justamente que até essa ideia dos direitos do homem, o direito universal do homem, era do homem, né? Não incluía a mulher, não incluía, que era muito específico, né? E quando isso passa a ser desvelado, entendo dessa maneira, né? Agora com esses últimos movimentos, principalmente de 2011 para cá, é quando acontecem esses giros autoritários, né? Nos Estados Unidos, aqui, em outros lugares. Então também queria incluir isso na nossa conversa, assim, né? Que é quando a gente acha que vai avançar um pouco, tem esse retrocesso. Ou, né, na tua fala, quando você vai trazendo autores tão atuais, né? Eu estou numa fase de Angela Davis, né? E aí eu fico ouvindo a história dela e do como que é isso, assim. Se a gente escuta algumas coisas que era dito, é fácil de confundir a história dela com a da Marielle, por exemplo, neste sentido do avanço, das reivindicações e depois de uma criminalização, assim, né? Enfim, queria também trazer essas coisas para a conversa,
porque acho que pode ser uma saída, né? O Ele Não, por exemplo, tinha essa proposta desse espaço de liderança vazia, né? Era uma aposta. Acho que isso se aproxima, talvez, né? Acho que é um ponto, talvez, para a gente conversar um pouco mais. Se não é isso que aproxima da gente, né? Dos psicanalistas, porque tem uma aposta em jogo e tem uma aposta naquilo que não está pronto, né? Que não é aquele socialismo que não funcionou, que não é este capitalismo do jeito que está, mas que tem alguma coisa que tem que ser feita, talvez na desobediência, porque, de algum modo, também a lei ela tem uma lógica própria e a gente sabe, né, que não é isso, não é para todo mundo, mas enfim, né, para pensar também, né, se esse nosso papel destas apostas naquilo que não está pronto, né, um pouco isso. Eu sou a Cristiana. Sou psicanalista também. Sou acompanhante terapêutica. Fiquei pensando nas coisas da amizade que você falou. Tem muito do campo do AT, tem a ver com a amizade. Mas eu fiquei pensando nessas formas de resistência que você foi falando pela desobediência civil. Fiquei com vontade de ouvir mais. Tenho pensado em formas de resistência possíveis para esse momento. E acho que essas pequenas iniciativas que vêm acontecendo, psicanálise pública, essa coisa da psicanálise na rua, venho pensando nas resistências, por exemplo, nessas iniciativas. Já pensei em resistência também como uma coisa assim de resistir a ser consumidor, simplesmente, enfim, resistir à ditadura do mercado. Acho que é um jeito possível de resistir. Não sei exatamente como, mas, enfim, fazendo frente mesmo a isso. Mas essa via da desobediência civil, eu fiquei com vontade de te ouvir falar mais sobre isso. Não, eu sou Beatriz. É só um comentário que eu pensei com essa coisa de repente estar livre, de repente estar submisso. E eu ficava pensando no Le Nom du Père, né? Eu ficava dando volta em torno desse título, né? Quando eu falava isso. Que eu acho que a psicanálise aí tem algo, talvez, a dizer sobre a submissão e a liberdade, né? Com isso de... não é bem livre, né? Não é bem de não submetido a nada que se trata, né? Enfim, só um comentário. Bom, deixa eu ver o que dá para responder aí. Bom, em termos de desobediência civil, o termo, evidentemente, não é meu, é do Thoreau, né? E ele não... A desobediência civil dele, por exemplo, foi não pagar imposto para um país que fazia a guerra, né? Ele foi parar na cadeia, mas ele pagou o preço da desobediência civil dele, né? Então, não pagar impostos, por exemplo, pode ser uma forma de desobediência civil. Eu acho que tem algumas coisas no ar, sim, né? Por exemplo, tem um movimento que eu acho bem interessante, que está começando. Acho que no Brasil ainda não chegou muito de leve, mas na Europa está mais forte, que é do decrescimento. Né? Em vez de pensar em crescimento econômico, né, que só se fala, o Brasil, né, precisa crescer tanto, que é um pouco isso que você está dizendo, parar de consumir. Né? Porque, na verdade, nós somos todos escravos do consumo. Né? Então, parar de consumir, comprar menos, muita gente voltando para o campo lá, mas, enfim. Quer dizer, existem tentativas, não sei o que elas valem, né? Porque enquanto elas mas contra a lógica do capitalismo neoliberal, né? Agora, eu acho que tem uma questão importante quando você fica sem contramodelo, de fato, né? Porque, de um lado, num pensamento binário, se esse está ruim e o outro está bom, é aparentemente mais fácil pensar. Só aparentemente, porque também, no fundo, você não pensa muito, né? Nós estamos perante um desafio, né? Que agora nós temos que pensar com um modelo único.
né? E faça esse como no fundo é isso, é como sabotar esse modelo único, né? Porque não é mais pôr um outro no lugar, é sabotá-lo, né? Furá-lo, né? Então, agora, por outro lado, eu sou muito menos otimista que você com todos esses movimentos, porque a Primavera Árabe acabou em ditaduras árabes, né? Terríveis, né? Uma das razões, né, desse discurso vencedor das direitas foi contra o politicamente correto, né? É um dos eixos desse discurso, quer dizer, as lutas, né? E aí o politicamente correto é uma questão muito curiosa, né? Porque nós somos, desse ponto de vista, muito americanos no Brasil, né? Nós compramos o modelo americano das cotas. Eu não estou falando nem que elas são boas, nem que são ruins. Eu estou dizendo de onde veio o nosso modelo. Quer dizer, nós importamos o modelo americano no pacote, né? Tanto como aquilo que pode lutar contra as formas de segregação, né? Mas como aquilo que produz novas formas, né? Quer dizer, o recalcado volta com mais força ainda. Os europeus, por exemplo, a esquerda europeia não comprou o discurso do politicamente correto, né? Aliás, muito pelo contrário, a esquerda europeia, principalmente a francesa, que eu conheço mais, digamos, para não fazer um discurso generalizante, se opôs desde sempre ao politicamente correto. Inclusive, os analistas franceses que trabalham muito essa questão da política diziam assim: o politicamente correto acaba com o conflito político. Quando não tem conflito, acaba em regimes mais ditatoriais, né? Quer dizer, todo esse discurso que não é do politicamente correto é de uma parte do mundo. Eu até acho que aqui precisava fazer alguma coisa, né? Então, de alguma maneira, né, no começo eu era contra as cotas, acabei ficando a favor. Mas por quê? Porque a discriminação positiva, por exemplo, só para a gente ficar menos ideológico, né? Porque eu acho que a ideologia, seja ela qual for, é perigosa, né? Porque é não política, né? A ideologia é da ordem da crença, não é da ordem da política, né? Não é da ordem da governança. O que acontece? A discriminação positiva, o inconsciente não conhece a contradição. A discriminação continua lá. Então, não necessariamente ela consegue os efeitos desejados, né? E muitas vezes volta como um bumerangue. Eu acho que o que nós estamos vivendo é isso. Voltou como um bumerangue, né? Nesse sentido, né, a França tem todos os milhões de outros problemas dela, mas desse mal ela não teve que se deparar com esse, se deparou com outros, com a falta de interesse pela política, porque as pessoas que não votam, as questões foram outras. Então, assim, não é que eu sou menos otimista, né, com certos movimentos. Por outro lado, né, sempre tem algo que te faz dizer, não, pode mudar. Né? Nas eleições anteontem na Turquia, as duas principais cidades, a oposição ganhou, quer dizer, face também a um discurso extremamente autoritário. Quer dizer, sempre tem um furo possível, né? Só que talvez o grande desafio a gente tentar ser o menos ideológico possível quando pensa nessas coisas, né? E o mais político possível, que é o mais artístico possível, né? Porque é onde a contradição se mantém. Na ideologia não tem contradição. Mesmo se for uma ideologia que me convém. Mas é da ordem da religião, é da ordem da crença, não é da ordem da política. Né? Por exemplo, o Ele não foi quando, depois do Ele não, que o Bolsonaro disparou, entre outras coisas. Né? Então, às vezes, a gente está tão inserido num grupo que a verdade desse grupo faz efeito de verdade não barrada. Né? Então, eu acho que essas coisas são muito complicadas, né? Porque eu estava lá no Ele não, óbvio, achei que ia produzir, né? Faz efeito inverso, né? Então, assim, é só questões que eu me coloco para as quais eu não tenho resposta, né? Mas eu acho que e acho que assim, por exemplo, nós estamos com outro problemaço, né, que a gente fala há pouco, né, que esse capitalismo produz, né,
que, a meu ver, está criando um problema. Quer dizer, metaforicamente, eu acho que o problema dos refugiados no mundo hoje está tomando proporções que dizem respeito à psicanálise, à política, quase como a Primeira Guerra Mundial disse para o Freud, quando ele teve que reformular toda a teoria dele. Né? Esses restos de humanos, né? Esses dejetos, né? Que tomam as grandes cidades, né? Que o Estado não consegue, né? Me parece que está criando uma problemática sobre a alteridade, sobre o que é o estrangeiro, o que são seres humanos vistos como dejeto, né? Que é quase da proporção daquilo que a Primeira Guerra produziu para o Freud e alguns analistas, né? Sobre o traumático. Né? Quer dizer, me parece que cada vez mais novas questões estão se colocando, né, para a gente. É só para juntar com os restos, né? Que foi uma coisa que, enquanto você falava, eu me perguntava muito, né? Quando você trouxe um possível trauma, né? Que você trouxe timidamente a palavra, mas eu me perguntava assim, bom, então como é que esses restos do visto e do ouvido, que aliás é como Freud, num determinado momento do texto dele, ele circunscreve a ideia do traumático, né? Então, como é que esses restos do visto e do ouvido que ressoam em nós, né? E nos iluminam, fazendo essa construção na atualidade, né? Como que isso que está sendo produzido, qual é o intervalo do decantamento disso? Porque, na verdade, a impressão que eu tenho é justamente esse estrangulamento temporal. Né? E esse eu acho que é um problema também, esse estrangulamento dessa insistência, desse resíduo que aparece dos refugiados, né? Que aparece nos e pelos refugiados, desse resíduo que aparece, desse dejeto que aparece todos os dias, nesses clamores dos noticiários, e que são relatos do cotidiano, e que não dá esse intervalar. Não há essa produção intervalar para que algo se decante em nós e algo se produza. Né? Então, assim, conforme a Cat foi falando, me ocorreu, ok, né? Eu gosto daquela, de como Lacan fala, dissolução, né? Então, de dissolução e ali, diga algo, do dito, né? Mas, bom, então, esse dissolução tem que ver com uma criação, como uma invenção, que eu acho que é o que a Caterine trouxe de um jeito super bonito, delicado e hospitaleiro, amigo, mas como fazer isso, essa solução, sem intervalo, sem decantamento, né? Enfim, me ocorreu isso enquanto você falava, e queria trazer também para alinhavar ou desconstruir essa conversa. Paula, do tempo, não, justamente o que eu estava nesse de repente, porque acho que é isso, porque o que você estava falando criou uma sensação de esquisitice, que as pessoas falavam isso, né? Como a gente não percebeu isso? Quer dizer, ignorância, falta de ver, né? Não estou justificando, mas a sensação subjetiva era de mas estava indo na outra direção, como assim? Né? A gente parecia que a gente estava, né? As pessoas estavam se organizando, estavam falando sobre coisas super sofisticadas, de repente você tem que falar que menina pode usar azul, né? Tem um de repente aí realmente que dá muito mal-estar, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando, né, Tatiana, desse estrangulamento mesmo. Fica... exatamente. Só uma frasezinha. Porque o que eu estava querendo dizer tinha menos a ver com política de identidade, né, e com o politicamente correto, e mais com esse avanço de quando ia democratizar um pouco mais os direitos, né? Menos por essa via de marcar identidades e caixinhas. E justamente por isso a minha surpresa, né, de quando a gente acha que vai avançar, tem esse retorno, né? Aí que não democratiza mesmo e volta essa coisa do Messias. E eu achei bem legal isso que a Cat falou, só juntando com o que a Carla está falando,
que eu gostei muito disso, porque a Cat falou, bom, não é um retorno do mesmo, daquilo que foi. Né? Não é, né, nesse Nachtraglisch, não é esse retorno no mesmo ponto, é uma outra coisa, né, que consiste de novo, né, que produz uma quebra, assim que eu ouvi, né? Eu acho que dá para fazer essa conversa com o que a Carla está trazendo. Eu também acho, quer dizer, eu adoro da Nathalie Saltzman, né, quando ela levanta essa hipótese, né, da gente estar indo, né, para uma sociedade com totem sem tabu, né, que é um pouco o que o Agamben diz quando diz assim, Deus hoje é o dinheiro, é um totem também, né? Então, acho que de alguma maneira, né, a frase dela é forte, mas eu acho que a gente tem que pensar nela seriamente, né? Porque não é só uma volta daquilo que nós já conhecemos, né? Até por esse fato, né, de todos esses regimes autoritários terem chegado por vias democráticas. Isso, historicamente, é uma novidade. Né? Eu li um artigo, eu queria ter tido tempo de repuxar lá e trazer, mas eu li no jornal e não... Essa é a minha mania de ler jornal francês todo dia. Então, eu fico... Faz 30 anos que eu saí de lá e não consigo. Eu continuo... não saiu lá, não saiu de mim. Então, eu continuo lendo um monte todo dia. E tinha um artigo interessantíssimo, semana passada, de um jornalista que está pegando justamente essas novas ditas democracias de extrema-direita. E começou pela Hungria, que foi a primeira da vez, digamos, né? E ele disse que o que mais impressionou ele é que eu li rapidamente, eu não tenho as palavras exatas, né? Mas disse que o cara está lá há anos, tem uma pequena oposição, mas minúscula, mas que ele tem a impressão que ele vai morrer lá, o dia que ele ficar velhinho, ele vai morrer, mas que nada vai conseguir tirá-lo de lá, porque a sociedade se instalou no tédio. Né? E que, no tédio, no sentido que aquilo está assim, não dá para mudar, então, assim, vamos levando a vida entediados, ou seja, vamos levando a vida sem desejo. Né? E não tem submissão pior que a do tédio. Né? Então, era um artigo que merecia ser lido com mais cuidado, com calma, e eu trazer aqui com as palavras assim, mais dele. Mas o que me ficou na cabeça, que me marcou muito, falei assim, é terrível, porque você tem a impressão que o tédio é tanto que as pessoas estão adormecidas pelo próprio tédio. Né? E diante do tédio não há o que dizer. Né? Então, é um pouco isso, né? É necessário. Gente, são 10 horas, né? Então, vou fazer a função chata de corte, mas agradecer imensamente vocês por estarem aqui, por estarem topando essa conversa, né? Por estarem participando dessa conversa e produzindo conversa. Né? Agradecer imensamente a Cat por também topar, pelo segurar a mão, né? Que é uma aposta que a gente faz a cada vez e uma vez mais. E pela Paula, que aceitou também, de pronto, ser debatedora dessa conversação mesmo, que acho que essa é a ideia. Agradecer a Lola pelo trabalho, a CG atual, e dizer que a nossa ideia nesse espaço é essa, que a gente possa estar conversando de tempos em tempos e que essa ressonância não fique só dos restos do visto e do ouvido, né? Mas que ressoe, ou há possibilidades, algumas possibilidades em nós. Então, convidar vocês para o próximo encontro desse espaço, que vai ser no dia 5 de junho, e a Yara Frateschi que virá, e provavelmente ela vai tocar nas questões de gênero, e as questões especialmente do feminismo. O Christian Dunker, membro de fórum, vai ser o debatedor, então convido que a gente prolongue, né, esse espaço e esse papo.
Um beijo para vocês, boa noite, obrigada.